Quer saber como transformar as imagens do seu celular em verdadeiras imagens de cinema? Eu tô aqui para te contar o segredo. Para esse look mais cinematográfico que muitos buscam, a gente precisa, conhecer algumas regrinhas. Regras de composição, de iluminação, regras mesmo de como fazer a filmagem. E vai muito além da câmera ou do equipamento. Eu tô aqui para te mostrar como é que a gente consegue esse look cinematográfico, tá? E para que você quer saber isso? Para que eu quero um look cinematográfico? Bom, isso pode servir para seus projetos pessoais, ou então para uma peça que você vai fazer para alguém, para algum cliente, ou então até você que ajuda na sua igreja. Isso aqui vai te salvar, tá? Eu elencaria o primeiro pilar da fotografia, da boa fotografia cinemática, como iluminação. Exatamente. Eu acho que eu vou desligar aqui as luzes para você ter um pouquinho da ideia, ó. Essa aqui é a luz com a luz da sala ligada. Eu não desliguei alguns refletores aqui porque ele vai desconfigurar, mas ó, eu vou desligar dois aqui para você ver a diferença. Bom, essa é a diferença. Somente com dois dos LEDs que estavam ligados aqui eu desliguei. E era justamente uma luz principal, uma luz mais forte no meu rosto aqui do lado direito, do meu lado direito. E uma luz aqui mais de preenchimento ali para cobrir, não ficar tantas sombras duras aqui no meu rosto do outro lado, o meu lado esquerdo. Então você já percebe que a iluminação aqui é a chave para esse look mais bonito, para esse look mais cinematográfico, ou para esse look mais profissional, como você queira chamar. E aí já deu para ver a diferença que a iluminação faz em uma boa filmagem. Bom, você tem duas opções: gravar com luzes artificiais, essas que eu estou usando aqui, uma luz de corte, uma luz principal, uma de preenchimento, uma lá no cenário. Ou então você pode gravar com a luz ao ar livre, a luz natural. E particularmente é a luz que eu mais prefiro. É uma luz muito bonita. E a dica que eu dou, para quem está indoor, é quanto mais luz melhor. Não tem jeito. Claro, em algumas situações, muita luz vai causar uma super exposição, o que a gente também não quer. E se você tem luz suficiente, luz abundante, você usa ela quando você precisa. O mais difícil é quando você está fazendo a filmagem, quando você está fazendo a gravação e você não tem luz adequada, você não tem as luzes que você iria precisar. Então você fica armengando, aumentando o ISO, abaixando bastante a velocidade do obturador e comprometendo muito do resultado final. E não é isso que a gente quer. Para quem vai filmar do lado de fora, eu tenho duas dicas para você. Os horários que a luz está mais suave. Bom, aqui onde eu moro, em Salvador, os horários onde a gente encontra ali uma luz mais suave é por volta das 16 horas, das 6 horas da manhã. É um horário que o sol ainda não está muito no alto, bem no topo da nossa cabeça, o sol de meio-dia que para uma filmagem sem um rebatedor, sem um modificador, vai estragar a sua filmagem, vai ficar com sombras bem fortes, um negócio estranho no seu rosto, você não quer isso. É um momento em que a luz do sol está mais dissipada, tem mais nuvens, o sol ainda não está muito sobre a nossa cabeça, então não faz sombras tão duras. E é justamente esse o segredo de uma boa filmagem, de uma qualidade ótima de gravação. E sim, se você vai gravar do lado de fora e você está precisando fazer uma filmagem lá para as 9 horas, para as 10, próximo ali do meio-dia, que é onde a luz está mais na nossa cabeça, que é um horário assim que a gente não deseja tanto trabalhar, a não ser que seja esse o objetivo, claro. Você pode trabalhar com os modificadores de luz. Isso aí vai salvar a sua vida. Você precisa disso para deixar a luz mais suave ou rebater a luz, fazer com que a luz ela rebata, nesse material e ela preencha uma região que está escura. E os modificadores de luz, eles funcionam muito naquela lógica do softbox. Geralmente, você vai trabalhar com um modificador de luz para deixar a luz mais suave. Quando a luz é muito dura e está incomodando, Você não quer aquele resultado. E aí, o que é que ele vai fazer? Ele vai espalhar melhor a luz ali no ambiente, ou no objeto, ou no modelo, E aí, aquela sombra que ficaria bastante dura, marcando bem o rosto, marcando aqui a região do pescoço, ela fica mais soft, você não enxerga tanto, não fica algo tão gritante. Isso é muito bom na nossa hora de fazer o nosso look cinematográfico. E eu poderia passar aqui o vídeo todo só falando de luz, porque é um assunto que a gente pode conversar bastante sobre, é um assunto que não tem fim, a gente pode trabalhar aí sobre como as cores trabalham, como as luzes trabalham,
os modificadores, matematicamente o que seria uma luz fraca, o que seria uma luz forte, o que seria uma luz dura, o que seria uma luz suave. A gente aí tem bastante coisa a discutir. E se você quer um vídeo só sobre isso, comenta aqui que eu quero saber de você, tá? E a segunda dica que eu tenho para você é o enquadramento, a chave do seu look cinematográfico. Percebe que eu estou centralizado, que tem um objeto ali, que tem um objeto aqui, que eu estou aqui justamente no meio da sala, fazendo ali entre as duas luzes que está ali no fundo, sabe? Você está vendo que tem algo composto aqui na filmagem? Não é à toa. Isso foi pensado antes de fazer. E é aí que está a chave do nosso look cinematográfico. Para começar, eu te recomendo estudar as regras dos textos. Divide a sua tela aqui em 3 pedaços horizontais e 3 pedaços verticais, o que vai formar 9 quadradinhos aqui na sua tela. Pronto. Tá vendo esses 4 pontos aqui, desses quadrados, são os pontos de interesse. Então, se eu coloco um objeto aqui, se eu coloco um objeto aqui, muito provavelmente isso vai ficar muito harmonioso na nossa composição. E isso te ajuda na hora de enquadrar, por exemplo, 2 pessoas, ou então um objeto e um fundo vazio, ou então, por exemplo, tem uma pessoa na praia, aí você tem o mar, aí você coloca a pessoa aqui, aí você coloca o mar de longe lá no fundo aqui, você vai ter um enquadramento acontecendo, você vai ter um equilíbrio entre o maior e o menor, um equilíbrio entre a parte mais clara, a parte mais escura, uma harmonia, e aí você começa a enxergar a foto de forma bonita. Isso vai dando mais conforto visual. Você não acha estranho olhar para uma imagem que ela está enquadrada dessa forma. E é uma regra que utilizamos na fotografia, utilizamos no design, utilizamos no filme. Isso é muito legal de você estudar. E não tem só essa. Olha o exemplo. Quantas formas de enquadramento, tipos e modelos. Olha aqui, ó. Nós temos os triângulos quadrados, a seleção dourada, seleção espiral, a famosa espiral dourada. Essa aqui é famosa, hein? Temos muitas formas aqui de pensar em enquadramento e você pode utilizar elas de forma criativa. A criatividade do diretor de fotografia, do diretor de cinema, é a pessoa que ela consegue passar ali a mensagem dela usando desses artifícios, gente. E uma vez eu ouvi de um diretor experiente no assunto e perguntaram a ele justamente, né, o que é cinemático, o que é que torna uma imagem cinemática. E ele disse a seguinte palavra: profundidade. Nunca é só sobre a filmagem ser bonita em si, é a filmagem que passa uma mensagem. Nunca é só, poxa, olha que modelo bonito tá passando na sua tela. Não, não é só isso. É uma mensagem por trás, é o contexto da cena, é o que vem antes e depois da cena. Né? Nunca é só sobre uma filmagem bonita, de uma pessoa bonita, de um lugar bonito. Não, isso está passando o quê? Isso diz o quê? E é aí que a gente consegue esse look cinematográfico também. Eu sei que a gente está esperando mais, né, uma dica de cor, ou então uma dica de como filmar, ser assim, ser assado. Mas se você observar os filmes que você assiste no cinema, você percebe que tem muito detalhe, é muito rico. Nunca é só uma filmagem, ou então nunca é só uma cena, tem um significado para a história. E isso é a profundidade, isso faz sentido na hora de contar a história. Essa é a terceira dica que eu já puxo para a próxima e última, que é a intencionalidade. E sobre intencionalidade, fica fácil de dizer isso depois da profundidade, porque isso faz parte muito do que eu já falei aqui no início do vídeo. Gente, não é só uma imagem bonita que eu quero, não é só uma filmagem que deu certo. Eu quero contar uma história, né? Eu não quero mandar só um frame bonito atrás do outro e tipo assim, você começa a assistir o vídeo e fala, poxa, que bonito. Aí você tá assistindo o vídeo, chega no final e você fica, e aí? E aí? Você fica sem entender o sentido da peça, você fica sem entender o sentido desse vídeo. E eu acho que é isso que separa vídeo bom de vídeo ruim. Quando tudo que eu coloco nesse vídeo, ele colabora para contar uma história. Claro, gente, tudo tem exceção. Se é um vídeo humorístico e eu quero fazer aparecer várias coisas sem sentido, é de propósito que eu vou usar objetos e fazer uma coisa de forma irônica.
Eu quero contar uma história triste, mas aí eu coloco uma coisa alegre. Ou então eu quero contar uma história alegre, mas aí eu coloco objetos tristes. Aí faz parte também, né, do tom que o diretor quer nessa obra. Então a gente está discutindo aqui também muito sobre filme, como filmes são feitos. E eu acho que é um assunto muito legal. E para resumir, para você ter um look cinematográfico nas suas filmagens, é enquadramento, iluminação, profundidade e intencionalidade. Gostou do vídeo? Quer mais? Bom, se inscreve, ativa as notificações e comenta aqui quais são os conteúdos que você quer nos próximos vídeos. Toda quarta-feira, às 11h45, eu vou estar aqui com você, tá?